acadelarem pro Flamengo e são incompetentes. O que é isso? Que coisa feia, hein? Tentando tirar a bunda da seringa. Foi bom pro Flamengo. E a pergunta é, será que se fosse pro Flamengo eles fariam a mesma coisa? Secando esse maligno, qualquer coisa que fosse ali perto de beneficiários, eu não quero, filho. O Flamengo é beneficiado, sem dúvidas. Tem mais tempo pra descansar, tem mais tempo pra se planejar. O GE foi até bonzinho com o Palmeiras. Colocou o Flamengo em primeiro lugar com 98 pontos e o Palmeiras em segundo. Imagino que o Fluminense tenha pensado em ele se preparar melhor para o jogo mais difícil, que é contra o Flamengo, e ele perde um dia para o jogo menos desafiador, que é o Independente Rivadavia, quarta-feira do Maracanã. Se vangloriando de serem um sistema. Que vocês são um sistema, tá muito claro, todo mundo já sabe. Ah, porque atrasou o avião. Não, não. Mas e a parceria que tem no Maracanã? Não, filho. Ainda bem que eu sou palmeirense. Porque não é possível, porque se o meu time ganha Libertadores, Campeonato Brasileiro, faz aquele Mundial com o PSG e depois eu sou obrigado a ver perder do Corinthians. Sem dúvida, esse jogo tinha que ser no domingo. Não tinha motivo nenhum para ser no sábado, não ser interesse dos detentores de direitos. O Flamengo não tem tanto bagre. A gente não ganha nem melhor elenco. Nem melhor elenco a gente ganha no Flamengo. O Flamengo é o sistema. O Flamengo fudeu o sistema da CBF. E antes de falar, rival, ó, respeita o seu sistema, tá? Respeita o seu pai Flamengo. E Tricolor aí estão aí revoltados com o Flamengo, dizendo que foi beneficiado. Só que eles se esquecem que quem concordou com tudo isso foi a própria instituição Fluminense. Então reclame com eles, não com o Flamengo, meu amigo. E palmeirense aí está revoltado, né? E até um pouco aliviado, porque o GE soltou a nota aí, né? Que o Flamengo tem o melhor elenco em pontuação e o Palmeiras, como sempre, ficou em segundo. Vice mais uma vez, né? Então deixa o like, se inscreve no canal, hype esse vídeo, porque o sabadão tá agitado, meu amigo, pro domingo, viu? E palmeirense e tricolor sempre falando do Flamengo, né? O Flamengo aí tá acabando com a mente dos palmeirenses, meu amigo. O Palmeiras só fala do Flamengo agora. O que é isso, hein? Bora que bora. Que é 1 hora, talvez? Não lembro. O voo do Flamengo deve ter atrasado meia hora, 1 hora e meia, 2 horas. Normal. O voo do Fluminense pro Remo atrasou 3 horas. O jogo não foi adiado, pô. Ou seja, além de se acadelarem pro Flamengo, eles são incompetentes. Porque nem checaram a programação dos caras. Eles não se deram ao trabalho de checar. Mas a parte mais importante está aqui. Sobre os jogadores. Nessa mesma matéria que o GE fala que o Fluminense considerou batalha perdida, e deixando claro, 2 horas de fuso do Peru. Tá vendo? Lembrando aqui, pessoal, eu não tô colocando... Eu vou deixar mais uma vez aqui. Falei isso pro Paparazzo hoje, um abraço, Paparazzo, que ficou reagindo a um corte meu lá, eu falando que... Vocês acham que vocês têm orgulho de ser o sistema e tal? Falei e repito para as pessoas, para os rubro-negros que aqui estavam ontem, se vangloriando de serem o sistema. Nós somos o sistema, Dezão, a gente manda na porra toda, a gente é foda, a gente faz o que quer e os caralho. E aí a minha resposta foi, vocês acham isso maneiro? Aí saiu o corte, aí o Paparazzo reagiu como se eu estivesse falando que todo flamenguista acha que é legal ganhar roubado. Eu não falei isso. Eu tava respondendo às pessoas que estavam se orgulhando no chat, se vangloriando de serem um sistema. Que vocês são um sistema, tá muito claro, todo mundo já sabe. Agora, isso não é correto. Isso não é legal. Isso não é justo. Não deveria existir esse sistema. Falei ontem e falo hoje de novo. Para aqueles rubro-negros que se vangloriam de ganhar na sacanagem é mais legal. Não é legal, não. Não é legal, não. Tá bom? Repito, pela 5ª vez, eu acho, hoje. Essa live não é pra vocês. Eu não tô falando pro torcedor rubro-negro, pro torcedor vascaíno, pro torcedor botafoguense, nem pro palmeirense, São Paulino, cruzeirense. Todo mundo é bem-vindo aqui, mas eu não tô falando com vocês. O meu papo aqui é pra diretoria do Fluminense. Tem alvo aqui, ó. Alvo. Álvaro Chaves, Laranjeiras, CT Carlos Castilho. É só com eles que eu tô falando. O que é isso? Que coisa feia, hein? Tentando tirar a bunda da seringa na cara dura. Isso daqui é pior. Isso daqui revolta mais o torcedor, porque parece que vocês estão fazendo o torcedor, parece que vocês estão fazendo os jogadores de idiotas. Felipe Melo falou um pouquinho sobre isso e colocou a opinião dele. Como um jogador que é considerado ídolo lá. Vamos colocar aí, ó, créditos às redes sociais do Felipe Melo. Vamos ver o que ele falou. Rapidão, bora lá. É óbvio que pra mim, assim como pra 100% dos torcedores, errou. Óbvio. Ou vocês acham que eu vou dar murro em ponta de faca? Ou vocês acham que eu vou falar com vocês aqui que eu vou defender o indefensável? É claro? Pode ter pessoas que pensam diferente? Ok, mas pra mim a grande maioria dos tricolores ficaram chateados. E eu penso igual os tricolores. Foi bom pro Flamengo. E a pergunta é, será que se fosse pro Flamengo eles fariam a mesma coisa? Eles seriam gentis, assim como foram os dirigentes do Fluminense? Agora, eu não tenho as dúvidas de que o Fluminense tem os seus argumentos.
né? E eu não escutei nenhum deles. Não escutei. Eu estou fora do Brasil, eu estou em Istambul já tem alguns dias. Então eu não vi argumentos prós, né? Os argumentos assim, nós temos isso por isso, isso, outro. Agora, meu pensamento é, quando eu era jogador do Fluminense, eu vi muitas coisas acontecerem que era gentileza de uma parte, não da outra. Então, assim, gentileza gera gentileza. Será que fosse da outra parte eles fariam igual? Eis a questão. Se eu sou o presidente do Fluminense, se eu sou o presidente, acontece de qualquer clube, eu não aceitaria. Porque você imagina só, todo clube que atrasar uma hora, não sei o quê, os caras, o voo, aí vai mudar o jogo, você imagina. E respeito aos torcedores também. Tantos torcedores que compraram, que vão viajar de longe, sabe, que iriam no jogo, se programaram para ir no jogo, não vão poder ir, então eu respeito eles também. E aí mais, você está falando do Flamengo, o melhor elenco que sai da Sul-América. Os caras, não é qualquer time. Agora o Flamengo é bilionário, pô. O próprio presidente, em várias entrevistas, ele deixa bem claro que o Flamengo é um time bilionário. As contratações que faz, o elenco recheado, e é mesmo. O Flamengo é um elenco recheado. Flamengo e Palmeiras são, sem dúvida, os melhores elencos que tem na Sul-América. O Flamengo, há pouco tempo atrás, foi um jogo de igual para igual, poderia ter sido campeão do mundo. Então, vai reclamar por um dia? Não vai reclamar por um dia, né? Sai jogador, entra jogador, os caras conseguem manter um certo nível. Então, assim, eu achei que foi gentileza da parte do Fluminense, que eu não faria, mas eles fizeram, devem ter seus argumentos, deve ter o porquê eles fizeram isso aí, eu não faria, até mesmo em respeito ao torcedor do Fluminense. Eu gosto do Felipe Melo, pessoal, que ele é sempre bem preciso nas opiniões, ele sempre fala mesmo aquilo que ele acha, e ele consegue, depois que ele se tornou comentarista, ele se tornou um bom comentarista, né, o Felipe Melo. Essa manobra aqui da diretoria de tentar tirar a bunda deles da seringa foi feio, hein? Ficou feio isso aqui, hein, Mário? Na minha direção e começasse a frase com não, é porque o Zé assombrado, não. Porque o Zé atrasou o avião, não. Não, mas e a parceria que tem no Maracanã? Não, filho. Só passa a minha vida inteira. Desde que eu me conheço como gente secando e ser maligno, qualquer coisa que fosse ali perto de beneficiários, eu não quero, filho. Eu não quero. Mas se fosse a gente. Não, se fosse o outro lado também, a gente conhece lá o presida de vocês lá também, eles não ia fazer corpo mole, não, e não sei se ele ia acatar, não, entendeu? Mas fato é, o foco está em cima disso. Pegou a visão que eu tô te falando? O foco está em cima disso. E eu acho que pode ser uma cortina de fumaça. A gente tem que olhar todos os pessoas. Sabe qual é o problema de quando você não tem todas as informações? Porque várias coisas podem acontecer e disso a gente não sabe. O próprio Fluminense lá pode ter entrado em acordo com os jogadores, ver como é que estava o físico dos jogadores, ver como é que eles estavam em condições e podem ter aceitado, a gente não tem essa informação. E pelo lado do Escramunhão, a gente não sabe se essa parada também partiu deles, entendeu? E aí eu vou chegar na minha teoria. Eu, como eu já falei pra vocês aqui, não concordei com a decisão, não acataria essa decisão, mas aí é uma opinião particular minha, você tá me entendendo? Como eu já falei pra vocês, esse Escramunhão me perturba, já não é de hoje, filho. Então, pra eles é não. E acabou. Agora, vou pela minha teoria agora. Vocês já viram a grade de programação? Quem é que vai transmitir esse jogo? E aí muda de sábado para domingo. Cara, é uma emissora gigantesca. Ela não ia mudar a programação à toa. Assim. Aí eu comecei a vasculhar, antes de fazer o primeiro vídeo lá na rede social, comecei a vasculhar e vi que no domingo, lá na concorrente, vai passar o jogo dos Corinthians e dos Porco-Aranha. Então, filho... Ainda bem que eu sou palmeirense. Porque não é possível, porque se o meu time ganha Libertadores, Campeonato Brasileiro, faz aquele Mundial com o PSG e depois eu sou obrigado a ver perder do Corinthians, mas é mais fácil, né, papo? É mais fácil ficar criando essa parada com o palmeirense, né? Olha no espelho, porra. Olha no espelho um pouquinho. Porra, porque fica fácil assim. Fica fácil. E eu não vou pro caminho fácil. Se eu escolhesse o caminho fácil, você acha que eu tava jogando agora? Tava jogando BF. Tava jogando BF com a galera na Twitch só, não ia fazer essa live, pô. Mas não, cara, eu vou bater de frente com vocês, vai ser o ano inteiro. Vai ser o ano inteiro. Vocês vão colocar lá, igual hoje, a gente mostrou aí pra vocês. Vai lá, flamenguista, confia, mano. Confia. Cancela no Nubank e vai pro BRB. Lá na frente vai ser lindo você me mandar mensagem falando assim, eu deveria ter te escutado. Vai, irmão. Vai lá. Bota 20 conto agora lá. Vai, mano. Financia, cara. Vai fundo. Eu confio em você. Você é bom. Vamos, filho. Você é foda. Vai, cara. Segue. Segue o Papa. Vai até o final, irmão. Vai, filho. Vamos. Bota seu salário suado no BRB. Vai, parceiro. Vai que eu vou pro 11 a 11.
Falando um pouco da avaliação do GE, que saiu agora há pouco, olha, o GE foi até bonzinho com o Palmeiras. Colocou o Flamengo em primeiro lugar com 98 pontos e o Palmeiras em segundo. O critério do GE foi o seguinte, ó. Jogador estrela ganha 6 pontos. Jogador que joga muito fica com 5. Jogador que agrega valor 4, compõe elenco 3, sujeito a vaias. Sujeito a vaias na turma do amendoim tem um nome. Se chama Bagre ou GE. Ô GE, você é muito educado, GE. Aqui, jogador sujeito a vaias é bagre. E tem ainda a classificação de irrita a torcida. Irrita a torcida é aberração. Irrita a torcida é aberração aqui na turma do amendoim. Aqui a gente não passa pano pra ninguém. Então acompanhe lá, vai no GE depois e vê a avaliação que colocou o Flamengo em primeiro lugar com 98 pontos, o Palmeiras em segundo com 96. Olha só o que o GE colocou de jogador sujeito a vaias. Só quatro. Jefité, Emiliano Martínez, Kelvin, quem mais? E Riai, o Riai até que tá jogando bem, não tá mais sujeito a vaias. E como estrela, o GE colocou 4 jogadores do Palmeiras e apenas 3 do Flamengo. Mas aí quando você olha de maneira geral, o Flamengo não tem tanto bagre. É isso que eu falo. Quero saber sua opinião. Depois vai lá no GE e volta aqui pra ver se você concorda com essa avaliação. Olha, o GE foi até bonzinho. Colocou o Luigi como compõe elenco. Aonde que Luigi compõe elenco? Aonde que Sousa compõe elenco? Olha só. E o Flamengo fica em primeiro lugar. Meu Deus do céu. Enquanto de um lado o palmeirense tá animado com a chegada do Nubank, que olha, coloca mais dinheiro nos cofres do Palmeiras. E eu tenho uma novidade pra... Eu não tô falando que o Flamengo tá errado, que o Flamengo errou. O Flamengo divulgou aqui o planejamento dele semanal. Tá aqui pra quem quiser se ver, pô. Se o Fluminense não se deu o trabalho de olhar isso aqui e resolveu não lutar contra o adiamento do jogo, segundo o que a matéria induz você a pensar, porque ele já considerava a batalha perdida, a culpa não é do Flamengo, a culpa é dos incompetentes que não olharam isso aqui. Que eu acabei de colocar na tela agora. Os jogadores, sabendo disso, os jogadores do Fluminense, sabendo disso, ficaram putaços, insatisfeitos. E a matéria do GE fala isso. E os jogadores? Lá embaixo da matéria, mas tá aí. A mudança de dia do Fla-Flu pegou os jogadores de surpresa. Como a decisão saiu apenas na noite de quinta-feira, era 10h30 da noite, se eu não me engano, muitas horas depois do fim do treino, muitos jogadores até dormindo, o atleta já tinha que estar dormindo essa hora, o clube optou por explicar a decisão pessoalmente nessa sexta-feira. Houve... Aí ameniza aqui, né? Aí a matéria ameniza. Houve um incômodo inicial por parte de alguns atletas do elenco por perderem a folga que teriam no domingo. Não foi incômodo inicial, não, pô. Os caras ficaram putos pra caralho, tiraram satisfação. Falaram, que porra é essa, mano? Como é que vocês remarcam o jogo? A gente com família marcada, jogador que não vê pai e mãe há muito tempo e almoçar com os pais no interior de algum lugar do Brasil. Como assim, mano? O Flamengo pede, vocês mudam o jogo, não consultam a gente. Aí foi lá os bananas de pijama, no meio campo, poder explicar e contar a lorota deles lá. Sem dúvida, esse jogo tinha que ser no domingo. Não tinha motivo nenhum para ser no sábado, não ser interesses dos detentores de direitos. Nenhum sentido o jogo ser no domingo, no sábado. Mas assim, aí a secretaria toda fica muito em função do seguinte. Partem tricolores, não todos, do princípio de que o Flamengo tendo menos tempo, o Fluminense teria um pouco mais de tempo, né, para se preparar, seria melhor para o Fluminense. E que o Fluminense teria que tirar proveito disso. Mas o Fluminense também pode ter entendido, e acho que foi isso, tá? Porque sei o quê, porque são subservientes, eu não sei, eu não tenho essa informação. A única lógica que eu vejo eu tenho a opção de chegar mais inteiro contra o Flamengo. Estou pensando em mim, na preparação do meu time, tá? Não enfraquecer o adversário. Até porque o Flamengo poupou jogadores na altitude. E poderia, de repente, ter um time diferente inteiro, né? Arrascaeta jogou poucos minutos, Pedro jogou poucos minutos, Luiz Araújo jogou poucos minutos. Então, o Varela não jogou. Léo Ortiz entrou no final. Ele poderia ter um time com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e vai que retorna o Alexandro, né? Seria só o Léo Pereira repetindo. Aí Everton Araújo e De La Cruz ele teria que repetir, em tese, né? Aí poderia deixar o Paquetá para entrar no segundo tempo, começar com a Arrascaeta, com o Luiz Araújo, com o Pedro, com o Samuel Lino. Opa, mudou completamente o time. Mudou o time. O Flamengo pode colocar um time com 8, 9 jogadores diferentes, poderia, né? E aí? Então, imagino que o Fluminense tenha pensado o quê? Em ele se preparar melhor para o jogo mais difícil, que é contra o Flamengo, e ele perde um dia para o jogo menos desafiador, que é o Independente Rivadavia, quarta-feira do Maracanã.
Então, de certa Ô, Mauro, forma, faz sentido o raciocínio do Fluminense. Se ele pensou assim, não é um absurdo. Eu quero saber o que pensa o Zubeldia. Na coletiva, depois do jogo, talvez perguntem para ele. E ele talvez ele possa falar. E porque, será que não veio... Eu não sei o que ele pensa. E se for o Zubeldia, ele falou, não, eu prefiro assim. Eu quero chegar mais inteira contra o Flamengo, eu quero mais um dia. Por quê? O Fluminense vai marcar o Flamengo. O jogo deve ser esse. Né? O Fluminense fecha um pouco mais, marca. Ele pode querer o jogador dele mais, como eu gosto de falar, os portugueses gostam de falar, mais frescos. Não se importando muito com o adversário, está pensando no jogador dele. Pode ser isso, eu não sei, gente. Nenhum de nós sabe, porque o Zubeldia não se manifestou até o momento. Ele é o técnico. E se a opção foi técnica? Há um entendimento de que foi uma questão política, de subserviência. Aí eu acho também, com todo respeito, que também esse discurso de meio odioso, ele atrai audiência. Então eu sou um cara que falo do Fluminense, eu vou falar aqui para a torcida que está com raiva, que é absurdo e tal, são os frouxos e tal. Isso também vai atrair audiência. Eu não sei até que ponto, sabe? Não era nem para ser do sábado, tinha que ser do domingo. Esse jogo sempre deveria ter sido marcado para o domingo. Mas enfim. Meus amigos, se preparem, viu? Porque nesse domingo, às 6 horas da noite, o Fla-Flu vai pegar fogo, vai ter tiro, bomba. Meu amigo, esse Fla-Flu tá se esquentando aí para ser um dos maiores da história, viu, meu amigo? Porque o que tá tendo de bastidores, viu? E aí, por incompetência da diretoria do Fluminense, né? Só que, claro, né? Tudo bota a culpa em Flamengo. O Flamengo é o sistema, né? O Flamengo é o sistema da mídia. O Flamengo que pedir, aceita. Porque o Flamengo é o Flamengo, meu amigo. Então, ó, respeita, rival. E palmeirense tá louco aí, tá louquinho demais. O que tá acontecendo com você, palmeirense? O que tá acontecendo com vocês nesses últimos dias? Que vocês só falam do Flamengo. É Flamengo pra cá, é Flamengo pra lá. Meu amigo, não fique puto com a torcida do Flamengo não, meu amigo. Nós é assim mesmo, mal acostumado. Nós somos mal acostumados, mal criados, porque o Flamengo faz a gente ser assim. Cheirinho de títulos, de taça, dinheiro vindo só entrando, empocando, e as dívidas, ó. As dívidas só diminuindo, enquanto vocês, né? Enfim, né? Não vamos falar muito sobre dinheiro e dívida, né? Não vamos falar muito. Flamengo saiu no GA em primeiro, né, como o melhor elenco, claro, né, só tem os craques aí, e que nem o Turma do Amendoim, o Lugol falou, né, a GE foi muito bom com o Palmeiras, porque o Palmeiras, meu amigo, 35 a 40% do time do Palmeiras é só bagre, viu, é só bagre. Se não fosse agora o John Arias do Palmeiras, meu amigo, o Palmeiras estava muito pior, viu, nesse ano, mas o cara eleva o nível de qualquer time que vai, né, é embaçado o John Arias, meu amigo, é embaçado. Os tricolores estão muito revoltados, boy. Ei, esse jogo vai ser muito bom de se assistir, né? Tomara que não seja um jogo só voltado pra briga, que seja um futebol bonito e que seja briga em futebol, né? Mostrado em talento. E Felipe Melo aí, meu amigo, Felipe Melo também, né? Se pronunciou aí e perguntou, né? Fez aquela indagação, será que o Flamengo faria o mesmo com o que o Fluminense fez com o Flamengo? E a resposta é clara. Não faríamos, meu amigo, nunca faríamos, mas o Fluminense quis ser bonzinho, então estamos aceitando essa gentileza. Deixa aí tua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like, hype o vídeo, manda esse vídeo aqui pro teu pai, pro teu filho aí flamenguista aí e bora pocar, porque esse final de semana aqui vai ser muito movimentado, meu amigo. Muito obrigado a todos, valeu, falou, é nóis.